Livro dos Jubileus, capítulo 40, O sonho do faraó. Ascensão de José. E naqueles dias o faraó sonhou 2 sonhos em uma noite a respeito de uma fome que aconteceria em toda a terra, e ele acordou de seu sono e chamou todos os intérpretes de sonhos que estavam no Egito, e os magos, e os contou seus 2 sonhos, e eles não foram capazes de explicá-los. Então o copeiro-chefe lembrou-se de José e falou sobre ele ao rei, e ele o trouxe da prisão, e ele contou seus 2 sonhos diante dele. E ele José disse diante do faraó que seus 2 sonhos eram um, e ele disse a ele: 7 anos passarão, nos quais haverá abundância sobre toda a terra do Egito, e depois disso 7 anos de fome, fome tamanha como nunca houve em toda a terra. E agora o faraó construiu em toda a terra do Egito armazéns, e os homens puderam estocar comida em cada cidade durante os dias dos anos de abundância, e haveria comida para os 7 anos de fome, e a terra não pereceria pela fome, porque esta seria muito severa. E o Altíssimo deu a José favor e misericórdia aos olhos do faraó, e o faraó disse a seus servos: nós não encontraremos homem tão sábio e perspicaz como este homem, porque o Espírito do Altíssimo está com ele. E ele o nomeou segundo em todo o seu reino, e o deu autoridade sobre todo o Egito, e o fez andar na segunda carruagem do faraó. E ele o vestiu com roupas de linho fino, e colocou uma corrente de ouro sobre seu pescoço, e um arauto que proclamava diante dele Ei-Ei-Va-Abires, e colocou um anel em sua mão e o fez governante sobre toda a sua casa, e o engrandeceu, e disse a ele: somente eu no trono serei maior que tu. E José governou sobre toda a terra do Egito, e todos os príncipes do faraó, e todos seus servos, e todos os que cuidavam dos negócios do rei o amavam, porque ele andava em retidão, porque ele não tinha orgulho nem arrogância, e ele não fazia distinção de pessoas, não respeitava certas pessoas nem aceitava presentes, mas ele julgava em retidão e justiça todas as pessoas da terra. E a terra do Egito estava em paz diante do faraó por causa de José, porque o Altíssimo era com ele, e o deu favor e misericórdia por todas as suas gerações diante de todos aqueles que o conheciam e aqueles que ouviam a respeito dele. E o reino do faraó estava bem arrumado, e não havia Satanás nem pessoa maligna nele. O rei chamou José pelo nome de Sefatinfas, e deu a José por esposa a filha de Potifar, filha do príncipe de Heliópolis, o cozinheiro-chefe. E no dia em que José ficou diante do faraó, ele tinha 30 anos de idade quando ele ficou diante do faraó. E naquele dia Isaque morreu. E aconteceu conforme José havia dito na interpretação dos 2 sonhos, de acordo como ele havia dito, houveram 7 anos de abundância sobre toda a terra do Egito, e a terra do Egito produziu abundantemente, uma medida, produziu 800 medidas. E José ajuntou comida em cada cidade até que elas estavam cheias de milho, até que eles não podiam mais contar ou medir por sua multidão.